Bom, pessoal, ainda falando sobre o índice de refração, a gente acabou de ver que, por definição, o índice de refração absoluto de um meio material, por exemplo, do vidro, nada mais é do que a comparação da luz, da velocidade da luz no vácuo com a velocidade da luz naquele meio em questão, que eu estou dando exemplo aqui no vidro, tá certo? Eu quero descobrir o índice de refração da água. Aí eu vou correlacionar a velocidade da luz no vácuo com a velocidade da luz naquele líquido, na água, ok? Agora, se você tiver dois meios materiais, por exemplo, a luz passando da água para o vidro, depois do vidro para o diamante, para cada par de meio, a gente define um conceito chamado de índice de refração relativo, que nada mais é, meus senhores, que a comparação entre o índice de refração do primeiro meio com o índice de refração do segundo meio, tá certo? Então, por exemplo, índice de refração entre o meio A e o meio B é a razão entre o índice de refração do A e o índice de refração do B. Tá bom. E se eu quiser determinar o índice de refração relativo entre o meio B e o meio A? Aí você inversa a fração. Você vai dividir o índice de refração do meio B pelo índice de refração do meio A, ok? Então, por definição, nada mais é que a comparação entre dois índices de refração de dois meios materiais distintos, ok? Então, olha aqui como é que fica essa expressão. NAB, que é o índice de refração relativo entre A e B, nada mais é do que NA sobre NB, que, por definição, quem é NA? C sobre VA, quem é NB? C sobre VB. Quando a gente tem fração que divide fração, aplicando a propriedade, a gente tem o quê? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Simplifica aqui, ó, corta o Czinho e a gente ganha essa expressão. Índice de refração relativa entre A e B, nada mais é do que VB sobre VA. E se fosse índice de refração relativa entre B e A, aí seria VA sobre VB. Note que índice de refração e velocidade são inversamente proporcionais, ok? Ótimo. Para finalizar essa parte, a gente precisa estudar as leis que regem esse fenômeno, tá certo? E o índice de refração é uma coisa muito importante, inclusive para essas leis, tá bom? Então vamos lá. A primeira lei da refração, diz o seguinte, que o raio incidente à reta normal e o raio refratado, eles são coplanares, pertencem ao mesmo plano. Por exemplo, o raio incidente e a reta normal já estão contidos aqui no plano do papel, da folha. E o raio refratado não pode saltar o plano, ele tem que caminhar pela folha, porque essa lei garante que esses três elementos pertencem ao mesmo plano, ok? Então, o raio incidente, a reta normal e o raio refratado são coplanares, senhores. A segunda lei é a matematização desse fenômeno, ok? O que Snell e Descartes perceberam, tá bom? São dois cientistas. O que eles perceberam? Eles perceberam o seguinte, que é constante o produto entre o índice de refração de um meio e o seno do ângulo que aquele raio faz com a normal naquele meio, tá bom? Traduzindo isso numa expressão matemática, a gente tem aqui, ó, o meio material está sendo representado por NA, o seno do ângulo de incidência, NB, e o seno de ângulo de refração. Então, a lei diz o quê? Que NA, seno de I, é igual a NB, seno de R. Isso é uma constante. Se você pegar o índice de refração, se tivesse um terceiro meio aqui, a luz ao passar do segundo para o terceiro, ficaria constante, tá bom? Continuaria constante, continuaria valendo a expressão que NC, que é o índice de refração do terceiro meio, vezes o seno do ângulo θ, que é o ângulo que esse raio faria com a normal nesse terceiro meio, tá certo? Então, esse produto aqui, ó, foi verificado experimentalmente que é uma constante. Então, NA, que é o índice de refração do primeiro meio, vezes o seno de incidência, é igual a quem? NB vezes o seno de refração. Ok, senhores? Lembrando, para a gente finalizar, que o ângulo de incidência e o ângulo de refração, eles são tomados em relação à reta normal e não em relação à superfície.